Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de HTML5. E hoje nós vamos ver mais tags de texto. E as tags são B, Strong, I, EM, Mark, Small, Ins e Del. Então vamos lá para a aula de hoje. Estamos aqui na tela do meu computador e vamos para mais uma aula. Tenho aqui a pasta do curso HTML5, eu vou duplicar essa pasta, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vou colocar aula 3. Aula 3, vou abrir aqui, eu posso fechar, vou abrir aqui o VS Code. File, Open Folder, aula 3, selecionar a pasta. Eu posso fechar aqui, venho aqui, index.html. Eu posso clicar aqui, né? Vamos abrir aqui com Live Server. E aqui está. Então perceba que essa parte aqui é apenas um parágrafo. Olha aqui, ó, está dentro do P, né? Mas é correto fazer isso, colocar várias quebras de linha dentro do parágrafo e colocar ainda uma linha horizontal dentro do parágrafo? Não, não é recomendável você fazer isso. Aqui eu ensinei mais na aula anterior para você entender como é que funciona o BR e o HR, né? Então aqui, ó, sobre o BR, apagar aqui. E apagar aqui. Sobre o BR, se você quiser quebrar uma linha, ou seja, colocar em um parágrafo diferente tudo, só coloca outro parágrafo aqui que ele já vai fazer a quebra de linha, né? Salvei, aqui é um parágrafo e aqui é outro. Perceba que já teve a quebra de linha sem precisar colocar o BR. E o HR, não é correto você colocar dentro do parágrafo. Aí se eu quiser separar um parágrafo do outro, que aqui é um separador, né? Se eu quiser separar um parágrafo do outro, aí sim é correto colocar o HR, ó. Mas não dentro do mesmo parágrafo. Cada parágrafo é apenas um parágrafo, não é isso? Então, aqui era só para reforçar um pouquinho da aula anterior. E também eu queria explicar uma coisinha que eu não tinha explicado antes. Eu tinha falado aqui do H1, que só pode ter um H1 em uma página, né? Mas o H2 pode ter quantos você quiser, o H3 também, 4, 5, até o 6, quantos vocês quiser. Aqui vocês podem repetir. Colocar vários H2, vários H3, somente o H1 que você não pode criar vários na mesma página, porque aí já não é uma boa prática, né? Então vamos aqui para o que interessa da aula de hoje. Eu vou aqui eliminar aqui essa parte aqui da aula anterior. E hoje a primeira tag que nós vamos aprender hoje é o B. Então perceba aqui, ó, eu vou colocar aqui um Loren Y. Vou colocar Loren, ele já. Então para que é que serve o B? O B eu posso sim colocar dentro do parágrafo. Então coloco aqui B e vou colocar essa frase aqui dentro. Ele também é a tag que tem abertura e fechamento, porque ele tem um conteúdo aqui dentro. E vou salvar, bora ver o que é que vai acontecer aqui no Live Service. Olha aqui, ela ficou em negrito. Então a tag B, ele serve para colocar o texto em negrito. Ele tem a semântica apenas visual. Ou seja, os motores de busca não vão entender que isso daqui está em negrito. Isso daqui é uma tag que vem anterior do HTML5, né? Mas aí, e se você quiser colocar uma semântica nele, quer que o navegador entenda que aí está em negrito, o que é que você deve fazer? Então eu vou criar outro parágrafo aqui. Também vou colocar Loren Y, só para ser mais rápido, né? E tem uma nova tag aqui que o nome é Strong, eu vou colocar bem aqui. Também a mesma coisa do P, né? Strong, aqui. Eu vou colocar esse Loren Y. Ctrl X aqui, colocar aqui dentro.
O strong também tem abertura e fechamento porque existe um conteúdo aqui dentro. Agora, é correto colocar essa tag dentro do P? Aí sim, sim é correto. Deixa eu salvar aqui e voltar. Olha aqui, Loren Y. E aqui, ó, esse é o B. Perceba que todos os dois estão em negrito, não tem diferença nenhuma. Mas qual a diferença que tem entre eles? Porque esse daqui, a semântica é apenas visual. E essa, a semântica, é mais significativa para o navegador e para os motores de busca. Aqui o navegador e os motores de busca vai entender que essa palavra tem uma importância maior. Ela está em negrito, né? Já esse daqui é apenas visual. Esse daqui é como se fosse qualquer texto desses. Então, para o HTML5 é mais correto você colocar o strong mesmo, que tem a semântica. O B é mais para o visual. Só que você já pode fazer isso com o CSS. Não precisa você exatamente colocar a tag B, né? Aqui, deixa eu formatar o documento aqui. Aqui não vai acontecer nada, né? Então vamos ver mais uma tag de texto. Eu vou criar aqui mais um parágrafo. Também fazer a mesma coisa, para ser mais rápido, né? E aqui, esse dolor, eu vou colocar tag I. Tag I tem abertura e fechamento. Eu vou colocar isso aqui dentro, né? Quando tem abertura e fechamento é porque tem um conteúdo dentro. Eu salvar aqui. Olha aqui onde eu coloquei a tag. Ela ficou em itálico. Ficou em itálico. E aqui a mesma coisa do B. O B ficou em negrito. O I ficou em itálico. Só que o I, ele também é apenas semântica visual, né? Não tem muita importância assim para o navegador, porque aqui também é de uma versão anterior ao HTML5. E o que é que eu faço? Como é que eu faço a mesma coisa com a semântica para navegadores e motores de busca? É outra tag aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu organizar aqui. E essa outra tag é o EM. Ó, se eu colocar aqui o Loren Y, EM, tem abertura e fechamento porque tem conteúdo dentro. Vou deixar aqui Loren Y. Aqui dentro, salvar. Quando você vem aqui, olha aqui, ó. Ele está em itálico, a mesma coisa daqui que está em itálico. Então no HTML5 é mais recomendável você colocar o EM, porque aqui tem a semântica para navegadores e motores de busca, não apenas visual. E aqui é apenas visual. EM significa que você está dando ênfase, só que esse é uma ênfase fraca. E o strong também é ênfase, só que essa é uma ênfase forte, né? É um destaque mais forte quando você usa strong, por isso ela fica em negrito, né? E aqui é uma ênfase fraca. Então vamos conhecer aqui mais uma tag. HTML é cheio de tags, né? Mas todas elas são importantes. Tem umas mais importantes do que outras? Tem. Mas todos eles têm um significado importante, né? Eu vou criar aqui mais um parágrafo. Colocar aqui novamente um Loren Y, apenas para ser mais rápido. Que aqui é apenas como exemplo. E a nova tag que eu vou colocar dentro do P é o mark. Então, para que é que serve esse mark? Primeiro vamos ver o resultado lá. Vou colocar essa frase aqui dentro. Se eu voltar aqui, ó, o mark. Mark é como se fosse um marcador de texto, né? É marcar. Ele colocou até um fundo amarelo, né? E se você não gostar desse fundo amarelo e quiser colocar outra cor, você pode? Pode sim, com CSS. Com CSS você pode colocar outra cor, pode tirar, né, essa cor amarela. Mas com HTML não dá para você alterar essa cor colocando a tag mark. Então a tag mark é marcador de texto. Lembre-se que todos esses daqui
eles são inseridos dentro do texto, né? Por isso que está dentro do P. Você pode colocar corretamente o B dentro do P, o strong dentro do P, o I dentro do P, o EM também e o mark. Então, mark quer dizer que você quer marcar o texto, né? Você quer dar um destaque no texto. Então, vamos agora para a próxima tag. Deixa eu organizar aqui de novo. Criar mais um P aqui, mais um parágrafo. Colocar aqui de novo no Lorem Y. E a nova tag aqui é small. Eu vou colocar isso, bora ver o que é que vai acontecer com esse texto. Lorem Y dolor. Salvar aqui. Olha o small aqui. Você percebe que esse Lorem Y dolor está menor do que esse daqui? O small significa que esse texto ele é menor, é de menos importância, sabe? Então o navegador vai perceber que essa tag aqui, esse texto que está nessa tag é de menos importância, por isso que ele aparece mais pequeno. Então eu vou organizar aqui de novo, formato document. E vamos para mais um parágrafo, mais um Lorem Y. E vamos conhecer aqui mais uma tag, que a tag é ins. Vou colocar aqui só esse dolor aqui dentro. Todas elas têm abertura e fechamento, porque existe conteúdo aqui dentro, né? Quando eu salvar aqui e ver aqui no navegador, ins, olha o que foi que aconteceu aqui. Ele colocou um risco aqui abaixo, né? Essa tag ins, ele está falando para o navegador que esse texto é um texto novo inserido. Ins é de inserção, de inserir, né? E se tem uma tag que é para inserir, tem uma tag para dizer para o navegador que foi removido, que ele foi deletado. Então eu vou aqui formatar o documento de novo. Vamos aqui criar mais um P. Lorem. E qual é essa outra tag que vai dizer que o texto foi deletado? É exatamente o del. Del de deletado, né? Então se eu colocar aqui o dolor, colocar aqui, salvei. Olha aqui, dolor. Esse texto foi inserido e esse texto foi deletado. Ele aparece como riscado, né? Como se ele não estivesse valendo mais. Todos esses daqui têm significado semântico, não apenas visual, mas para o navegador. Agora, quando você vem para o I e para o B, é apenas visual. O navegador não vai entender que isso daqui está em negrito e que esse outro está em itálico. Agora você usando o strong, o navegador vai entender. E é M também, o navegador vai entender. Então o vídeo já está ficando um pouco longo. Então nesta aula é só apenas essas tags. Mas na próxima aula você vai ver mais tags referente a textos, né? Então tchau e até a próxima aula.